Apóstolos, capítulo de número 2, de versículo de número 2. Aquele que não trouxe Bíblia, pegue carona com seu vizinho, em nome de Jesus, para estarmos fazendo a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus, Glórias aleluia. a Deus. Cadê o glória da igreja? Aleluia, igreja, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, de versículo de número 2, em nome de Jesus. O tema desta campanha é Aviva, ó Senhor, a tua obra, Abacuque, capítulo 3. Mas eu creio que Deus, como Ele fala no livro de Abacuque, Ele vai falar conosco no livro de Atos dos Apóstolos também. E Deus há de querer derramar a sua glória sobre as nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e versículo 2. Todos encontraram, eu digo um amém bem forte. Glória a Deus, Amém, oh glória. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. Eu quero repetir só esse parágrafo que diz: encheu toda a casa. Repita comigo, quando eu contar de 1 até 3, toda a igreja, em nome de Jesus. Encheu toda a casa. 1, 2, 3 e encheu toda a casa. Mais uma vez. 1, 2, 3 e encheu toda a casa. Olha agora para o teu vizinho e diga: a sua casa vai ser cheia hoje. Acho que você não entendeu. Repite mais uma vez para ele: a sua casa vai ser cheia hoje. glória a Deus, aleluia. Não, Glória a Deus, só pega quem aleluia. estiver ligado. Olha mais uma vez e diga: a sua casa vai ser cheia hoje. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez para ele entender. Mais uma vez, repete para ele: a sua casa vai ser cheia hoje. Glória, igreja. Deus está dizendo que vai encher a tua casa hoje, crente. Glória a Deus, aleluia. Queridos, o livro a qual horas acabamos de ler é um livro muito lindo, que fala acerca da primeira igreja que foi fundada pelos 12 apóstolos. Este livro foi escrito por Dr. Lucas, um homem que era médico, mas esse homem deixou o seu jaleco de médico para agora estar com uma caneta e uma folha de papel em branco, escrevendo sobre os feitos e os milagres a qual nosso Senhor Jesus Cristo ele operou na terra. Segundo os estudiosos dizem que Lucas ele se converteu quando o apóstolo Paulo estava pregando. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo se estendeu na sua mensagem, e o menino que estava sobre a janela, ou um jovem, ele dormiu. Então ele caiu do 3º andar e quebrou o seu pescoço. Preste atenção, não durma nesta noite, ou então você pode cair da janela e perder a sua bênção. Não durma nesta noite. Se a mensagem se prolongar, fique ligado e diga: Jesus, eu só saio daqui com minha bênção na mão. Aquele jovem então ele caiu da janela e quebrou o seu pescoço. E quem estava naquela pregação foi Lucas. Lucas ele foi um dos médicos que se aproximou daquele jovem, examinando aquele jovem. Ele deu agora atestado de óbito, dizendo: pode preparar o funeral, porque para esse aqui não tem mais jeito. Ele quebrou o pescoço e morreu. Então o apóstolo Paulo já estava cheio da autoridade do Espírito Santo. Então ele se aproxima daquele jovem e diz: olha, Lucas, você deu atestado do homem, mas agora eu vou dar um atestado de Deus. Ei, meu querido, já era para você ter dado glória, já era para você ter adorado. A última resposta vem da parte de Deus na tua vida. Se o homem dizer que você está morto,
morto. Oh meu Deus, ele diz: você está vivo, você está vivo, você está vivo. Se o médico dizer você vai morrer dessa enfermidade, oh meu Deus, manda te dizer: essa enfermidade não vai te matar. Se o homem está dizendo o seu ministério está morto, a tua vida espiritual está morta, oh meu Deus está dizendo: a última resposta vem de mim, a última resposta vem de mim, a última resposta vem de mim. Não se abata pelas palavras do homem, mas espere que Deus dê a última resposta na tua vida. Então a Bíblia diz que o apóstolo Paulo coloca a mão sobre o menino e ora pela vida dele, e o menino ressuscita. A partir daquele momento, Lucas ele começa a se converter ao cristianismo. Ele começa a escrever sobre a vida de Jesus e sobre a vida dos apóstolos. Mas no capítulo 2, a qual hora acabamos de lermos, é uma promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo ele prometeu, dizendo que nos últimos dias derramaria sobre o seu espírito sobre toda a carne. É um cumprimento de uma das várias promessas que existe na Bíblia Sagrada, o dia de Pentecoste. Mas essa não foi a primeira vez que o Espírito Santo de Deus ele veio à terra. A primeira vez que o Espírito Santo de Deus ele veio à terra foi no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, aonde a Bíblia vai nos dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus bailava sobre a face das águas, se movia sobre a face das águas. Olha só que lindo, antes que tudo existisse, o Espírito Santo ele já existia, ele já bailava, ele já dançava, ele já se manifestava na terra. Eu logo entendo que para o Espírito Santo de Deus operar no nosso meio, não precisa de uma bateria, não precisa de uma guitarra, não precisa de um violão, não precisa de um timbal, não precisa nada disso, não precisa de um pregador renomado, não precisa de um levita renomado, não precisa de casa cheia, não precisa de igreja bonita, não. Para o Espírito Santo de Deus operar, só precisa dos verdadeiros adoradores. Alamante, calavacé. A igreja já entendeu que agora ele é Espírito e é verdade. Para ele operar, só precisa você abrir a boca, só precisa você abrir a boca, só precisa você abrir a boca. Alamante, calavacé. Alamante, aramandarabacé. Cadê os verdadeiros adoradores? Cadê os verdadeiros adoradores? Cadê os verdadeiros adoradores? Cadê os verdadeiros adoradores? Livro de João, capítulo de número 4, versículo de número 23. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, Jesus ele disse: a hora vem, a hora vai, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Estou à procura daqueles que me adoram em espírito e verdade. Jesus ele falou que estava procurando aqueles que adoram ele em espírito e verdade. Eu quero perguntar nesta noite: procura uma pessoa que adora o Pai em espírito e verdade aí. Procura uma pessoa que adora o Pai em espírito e verdade. Procura. Olha pra ela do teu lado, olha pra ela do teu lado. Procura ela aí, querido. Olha pro verdadeiro adorador, olha pelo verdadeiro. Olha se ele tá abrindo a boca pra adorar. Olha aí, olha. Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Jesus ele disse que estava procurando aquele a qual adorasse a ele em espírito e em verdade. Jesus ele disse que estava procurando aquele que adorasse o Pai em espírito e falsidade. Foi isso mesmo? Não. Foi em falsidade? Não. Foi em quê? Verdade. Em verdade. Há uma diferença do que adora em verdade e do que adora em falsidade. Vou repetir mais uma vez. Há uma diferença do que adora em verdade para o que adora em falsidade. Há dois tipos de adorador que existe dentro da igreja: aquele que adora em verdade e aquele que adora em falsidade. Qual é a diferença, pregador? O que adora em verdade, ele adora em meio a qualquer circunstância, ele adora em meio a qualquer dificuldade. Ele não se importa se está com a casa faltando alguma coisa, se está faltando farinha, se está faltando azeite. Ele está abrindo a boca dizendo: eu vou adorar, porque Deus vai enviar um profeta para multiplicar o azeite, para multiplicar a farinha. O verdadeiro, ele só tem uma roupa para vir para o culto.
enviar um profeta para me abençoar. O verdadeiro, a igreja está cheia, a igreja está vazia. Ele está abrindo a boca dizendo: louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Cadê os verdadeiros nesta noite? Cadê os verdadeiros nesta noite? Cadê os verdadeiros nesta noite? Dentro da Bíblia Sagrada encontramos verdadeiros adoradores que adoraram o Pai, Espírito e verdade. Lembra de Jó? Já ele ficou pobre da noite pro dia, enterrou 10 filhos de uma só vez, a mulher o abandonou, ele ficou com uma lepra sobre o seu corpo, se coçando com um caco de telha. Sabe o que foi que Jó fez? Colocou seu joelho no chão e disse: eu sei que meu Redentor vive, e porque ele se levantará ao meu favor, ao meu favor. Aramante, calavra-sé. Tem que adorar a igreja em qualquer dificuldade, tem que adorar a igreja em qualquer situação. Lembra de Paulo e Silas? Estavam presos, foram açoitados, foram cuspidos por causa de uma libertação sobre a vida de uma jovem. Mas Paulo e Silas, eles não eram falsos adoradores, eles eram os verdadeiros adoradores que adoravam o Pai, Espírito e verdade. Sabe o que foi que Paulo e Silas fizeram? Ai, Silas, ora daí, porque eu vou adorar daqui, e essas portas dessa cadeia vai ter que se abrir, vai ter que se abrir, vai ter que se abrir, vai ter que se abrir. Quando você começar a adorar, assim como Deus reverteu o quadro de Jó, Deus ele vai reverter o seu. Assim como Deus abriu as portas das prisões, Deus ele vai abrir na tua vida, crente. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Há uma diferença do verdadeiro para o falso. Existem muitos falsos, mas eu quero te dizer que o sacrifício do Calvário não foi para comprar coisa falsificada, foi para comprar os verdadeiros. Oh meu Deus, ele não compra bijuteria de R$1,99, não. Ele compra coisa cara, ele compra coisa cara, ele compra coisa verdadeira. Sabe por quê? Porque a bijuteria quebra fácil, mas o verdadeiro fica permanente, adorando, glorificando, exaltando, enaltecendo o santo nome do Senhor. Cadê os verdadeiros que foram comprados pelo sangue de Jesus? Jesus não comprou crente falso, ele comprou os verdadeiros. O falso, ele passa por uma dificuldade, ele pensa logo em retroceder. O falso só tá com uma roupa, ele não vem mais para a igreja. Não vou mais para a igreja, eu tô sem roupa. Esse é o falso. Esse é o falso. Seja um verdadeiro na presença de Deus, porque o sacrifício do Calvário não foi para comprar crente falso, foi para comprar os verdadeiros que adorem a Ele em espírito e em verdade. Tem que adorar, 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 tem que adorar. Tem que adorar, seja na igreja pequena, seja na igreja grande, seja com um pregador renomado, seja com um pregador que está no anonimato, você tem que adorar. Mas as pessoas, quando vê uma pessoa humilde, não vou dar glória, não é homem de Deus. Mas quando vê uma pessoa toda exaltada, com o nariz lá em cima, com terno bonito, sapato bonito, eu vou adorar, porque este é homem de Deus. Estão procurando fogo, mas estão em fogo estranho. Estão procurando vento, mas estão em vento estranho. Estão procurando terremoto, mas estão em terremoto estranho. Quando Deus ele quer usar, ele usa um pequeno, usa um grande, ele usa da forma que ele quer. E quem é eu, quem é você para contender com Deus? Porque não lembrar de Elias quando entrou dentro de uma caverna? A Bíblia diz que Elias entrou e esperou a resposta do Deus de Israel. A Bíblia diz que passou um vento que estava despedaçando toda a penha. Quando o crente não vê o vento dentro da igreja, diz: eita, que culto fraco, eu não senti a presença de Deus. Tem crente que quando não vê o vento, ele sai murmurando, ele sai dizendo: aquela igreja não tem Deus. Então a Bíblia diz que passou um terremoto, e a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Depois passou um fogo, e a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Alamante, calavra-sé. Mas quando passou uma voz mansa e delicada
secada como a sombra de um vento. Deus, ele bradou no meio do vento dizendo: Elias, Elias, o que tu fazes aí, Elias? Esse fogo aí não foi eu, este vento aí não foi eu, esse terremoto aí não foi eu. Alamanta, Calavaçã, é a igreja de Cristo. Toma cuidado com os ventos estranhos, toma cuidado com o fogo estranho, toma cuidado com o terremoto estranho. Vem pra igreja atrás de terremoto. Quando chega em casa o terremoto desce dentro de casa, bagunçando o casamento, bagunçando família. É filho brigando com o pai, é pai brigando com o filho, é esposa brigando com o marido. Isso aí é terremoto estranho, é terremoto estranho. Tá passando por vento, é porque tá à procura de vento estranho. E Deus está dizendo: eu não estou nesse vento. Tá procurando fogo, e Deus está dizendo: esse fogo é estranho, tá queimando tudo, tá apagando tudo. Mas eu vi na autoridade do Espírito Santo de dizer que todo vento está sendo repreendido, 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 que todo terremoto está sendo repreendido, que todo terremoto está sendo repreendido, que todo fogo está sendo repreendido. Está sendo. O vento é estranho, hoje ele vai ter que cessar. O fogo é estranho, hoje ele vai ter que se apagar. O terremoto estranho, hoje ele vai parar na tua vida, porque Deus já repreendeu através da sua palavra. Levanta a tua mão para cima, levanta a tua mão para cima, que eu quero profetizar esses 3 elementos sobre a tua vida. O primeiro é o vento. Eu quero não profetizar o vento estranho, mas eu quero profetizar o vento do Espírito Santo de Deus, que vai soprar na tua vida, trazendo alegria, trazendo regozijo, trazendo renovo, trazendo unção, trazendo graça, trazendo poder, trazendo unção. Recebe o vento, 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 recebe o vento. Os Tomé pode continuar de mão abaixada, mas os que acreditam pode levantar sua mãe da glória para Jesus. Terremoto. Eu vou profetizar o terremoto na tua vida, mas não é o terremoto que bagunça, não. É o terremoto que Paulo e Silas, quando estava preso, desceu, abrindo porta. Eu quero te dizer que por estes dias o terremoto de Deus vai descer na tua casa, e o que estava fechado vai ter que se abrir, o que estava preso vai ter que se quebrar, porque o terremoto de Deus vai descer, vai descer. Ela bate, ela bate. Olha aí o terremoto, olha aí o terremoto abalando. Vai abalar, vai abalar, vai abalar, vai abalar. Abraço. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Glórias. Fogo não é fogo estranho, é fogo de Deus. Eu vou profetizar na tua vida também o fogo de Deus. Não é o fogo que acaba com tudo, mas é o fogo que consome pecado. Não é o fogo que destrói tudo, mas é aquele fogo que quando Salomão orou, o fogo desceu e a casa foi cheia da glória de Deus. Se você estava apagado, meu querido, se você não estava mais recebendo fogo, mas sim um fogo estranho que acende e depois se apaga, se prepara hoje, porque o fogo de Deus vai descer aqui neste lugar e vai queimar o teu coração, porque a chama arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Mas tira a primeira lenha, coloca sobre o altar e tira a cinza também, para que o fogo do Espírito Santo acenda hoje sobre a tua vida. Deus não precisa de muita coisa para operar. O Espírito Santo não precisa de muita coisa para operar. Só precisa dos verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Essa então foi a primeira vez que o Espírito Santo ele veio à terra operando. Mas no capítulo 6 do livro de Gênesis, Deus ele vai dizer: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne.
milagre. Neste momento, o Deus Todo-Poderoso, ele tinha olhado para a terra, e a iniquidade do homem tinha se alastrado sobre toda a terra. Então a Bíblia diz que Deus, ele retira o Espírito Santo de sobre a face da terra. O El-Rai, que significa no grego o Deus que tudo vê. Eu vou repetir mais uma vez: o El-Rai, que significa no grego o Deus que tudo vê. Ele pegou o globo terrestre na sua mão e começou a olhar. Ele começou a girar o globo terrestre para ver se achava uma pessoa justa, para ver se achava uma pessoa que estava na posição a qual ele queria. E a Bíblia diz que Deus olhou para a vida de um homem por nome de Noé, e Deus, ele achou graça a Noé e toda a sua família. Por quê? Porque Noé, em meio à corrupção que havia entre os homens, ele permaneceu com as suas vestes limpas. Olha para o teu vizinho e diga a ele: permaneça com as suas vestes limpas, permaneça com as suas vestes limpas, porque o El-Rai, ele está vendo tudo. O El-Rai, ele está vendo tudo. Quando Deus escolheu Noé para ser o único homem a qual ele não iria destruir, Deus, ele não escolheu Noé porque não era bonitinho, não, porque não era todo pampampa, não. Quando Deus escolheu Noé, ele escolheu Noé porque Noé estava com as suas vestes limpas e purificadas. Porque Noé, em meio àquela corrupção, ele permaneceu com as suas vestes limpas, ele permaneceu na posição de Deus, e Deus o escolheu. Deus, ele não olha por fora, Deus, ele olha por dentro. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, de versículo de número 7, que quando Deus mandou Samuel ir até a casa de Davi para ungir um dos seus irmãos, a Bíblia diz que quando Samuel olhou os seus outros 3 irmãos, homens bonitos, de aparência forte, bonitão, a Bíblia diz então que Samuel disse: certamente é esse, porque é bonito. Então a Bíblia diz que Deus brada do céu e diz: Samuel, Samuel, eu não olho como o homem olha. O homem olha o que está aqui na frente, mas Deus, ele olha o que está dentro do coração. Ele olha o exterior. Deus, ele sabe quem é quem e quem não é quem. Deus, ele sabe aqueles que têm intimidade e aqueles que não têm intimidade. Deus sabe aqueles que estão permanecendo com essas vestes limpas em meio ao pecado. Ninguém engana Deus, porque o El-Rai, o Deus que tudo vê, ele contempla a minha e a tua vida dia e de noite. Ele nos conhece por dentro, nos conhece por fora, conhece o nosso levantar, conhece o nosso deitar. Não adianta você ter uma saia até aqui dizer: eu sou mulher de Deus, mas Deus vê a contenda que está tendo dentro da tua casa. Não adianta eu ter um terno bonito e quando chegar dentro de casa está fazendo coisas que não agrada a Deus, porque eu posso enganar a igreja, mas aquele que tudo vê, eu não posso enganar, não posso enganar, eu não posso enganar, eu não posso enganar, porque Deus já está vendo tudo, está vendo tudo. Livro de Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 3: todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, todas as coisas estão nuas aos olhos de Deus, e naquele grande dia nós teremos que prestar conta das nossas obras boas e das nossas obras más. Não tem nada que Deus não esteja vendo. Você pode esconder da pastora, mas de Deus ninguém esconde. Você pode esconder do pastor, mas de Deus ninguém esconde. Você pode até pecar, mas peque sabendo: Deus está vendo o meu pecado, Deus está vendo a fofoca que eu estou gerando, Deus está vendo a calúnia que eu estou levantando contra a vida do irmão. Deus, ele está vendo, igreja. Deus, ele está vendo. É hora da igreja colocar um temor no coração, porque tem gente que teme ao homem, mas não teme a Deus. É hora da igreja permanecer na posição de Deus e não se prostrar diante do mundo, mas o mundo se prostrar diante dele. Mas o mundo se prostrar
prostrar diante dele, mas o mundo se prostrar diante dele. Lembra de Sadraque, Mesaque, Abednego? Iriam ser lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Então Nabucodonosor disse: prostra ou eu jogo. Sabe o que foi que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram? Nós não me prostramos diante dessa estátua, mas só nos prostramos diante do Deus vivo, aquele que eu sirvo. Meu querido, você está dentro da Babilônia, mas a Babilônia não pode estar dentro de você. Você está dentro do Egito, mas o Egito não pode estar dentro de você. Não se prostra diante a estátua de Nabucodonosor, não se prostra diante a Faraó, não se prostra diante a prostituição, não se prostra diante a corrupção, mas fica na posição de Deus, porque ainda que você seja lançado dentro da fornalha, o quarto homem vai aparecer, vai pegar na tua mão e vai dizer: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, da glória que quiser, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Deus, Ele está contigo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas tem pessoas que preferem se prostrar diante da corrupção do que permanecer na posição de Deus. Aramante, calabra sur, iribicandará mandar abraçar, não se prostre. Glória a Deus, aleluia. Irabraçura mandará vencer, não se prostre. Aramante, calabra ser, mas está difícil, pregador. Só eu sei o que eu passo, mas o meu Deus diz: não se prostre. Está difícil, a carne tem pedido, mas o meu Deus diz: não se prostre, não se prostre, não se prostre, não se venda, não troque a tua vinha por horta, não troque a tua primogenitura pelo prato de gozado, mas permaneça na posição de Deus. Não se assente na mesa de Jezabel, mas faça igual aos 7.000 joelhos que estavam comendo pão e bebendo água na caverna, mas não se prostrou, mas não se prostrou. O meu Deus vai derramar uma cachoeira de unção para te dar força, para você não se prostrar, mas permanecer na posição. Só quem quer receber, só quem quer receber, só quem quer receber. Eu não faço nada, mas quem vai é Jesus. Jesus te dá força, Jesus te dá força, 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 dá força. Sinta a força de Deus, sinta a força de Deus, porque você pode tudo, você pode tudo, é tudo, não é pouco, é tudo. Você pode tudo, você pode tudo naquele que te fortalece. Quem te fortalece é Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que perdem as bênçãos porque se prostram. Tem pessoas que Deus ele retém a bênção porque se prostra. Lembra de José? José ele foi lançado dentro de um calabouço. Os seus irmãos o iam matar. Depois foi vendido, foi para o Egito. Chegando dentro do Egito, a Bíblia diz que ele foi comprado por Potifar. E a mulher de Potifar, a pombagira que não tinha um pombal, tinha um pombal inteiro sobre a tua vida, queria pegar José, queria se deitar com José. Mas a Bíblia diz que quando ela veio atacar José, eita coisa linda, José correu da presença. Ei meu querido, como José correu, você também tem que correr. Submeter-se a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele fugirá. Mas para isso, não se prostre. Eu vou pegar aqui e vou ficar na casa de Potifar. Vou ficar aqui, ó. José estava num bem bom.
Ele não estava no, ele estava no bem bom, mas ele disse: eu não vou ceder a Jezabel, eu não vou ceder essa pombogira, eu prefiro ser fiel a Deus do que fiel a Satanás. José então ele fugiu da presença da mulher de Potifar, e por causa disso ele foi preso, porque a mulher de Potifar lançou uma falsa calúnia sobre a vida de José, dizendo que ele tentou estrupar ela, mas José, ele permaneceu diante do Deus de Israel, e a Bíblia diz que uma certa feita José ele se tornou governador do Egito. Olha só o que Deus fez, hein, meu querido? Deus ele está vendo o teu esforço, Deus ele está vendo a sua renúncia diante do pecado, e ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja padecendo, oh meu Deus, vai te tornar governador do Egito, governador do Egito, governador do Egito, e vão ter que saber que você serve um Deus grande. Mas para isso não pode se prostrar. Não pode se prostrar, não se proste. Noé então permaneceu de pé e não se prostrou. Deus retira o Espírito Santo e manda o dilúvio que destruiu todo o mundo naquela época. Só Noé ficou juntamente com a sua família. Se não fosse Noé, eu e você hoje não estaríamos aqui. Porque se Noé tivesse se corrompido, hoje a humanidade não existiria. Mas graças a Noé, ele permanecer na posição, hoje eu e você existimos. Então Noé começou a dar prosseguimento às gerações, e a Bíblia diz que todos aqueles que permaneciam de pé diante a qualquer circunstância, ele recebia a presença do Espírito Santo de Deus. Lembra de Sansão? Sansão, enquanto ele estava permanecendo de pé, o Espírito Santo repousava sobre a vida de Sansão. Mas quando Sansão ele caiu com Dalila, o Espírito Santo se retirou da vida de Sansão. Lembra de Saul? Saul ele tinha a presença do Espírito Santo, mas quando saiu, desobedeceu a voz de Deus, o Espírito Santo se retirou da presença de Saul. Alamante, calavracé, para receber a presença do Espírito Santo, tem que permanecer de pé a qualquer situação, em meio a qualquer dificuldade. Então a Bíblia diz que naquela época, no Velho Testamento, só as pessoas separadas poderiam receber a presença do Espírito Santo. Naquela época só recebia a presença os reis, só recebia a presença os sacerdotes, só recebia a presença os profetas e as pessoas que eram separadas. Mas Deus, ele não é Deus individualismo, ele queria derramar sua presença sobre todo mundo. Mas tinha um porém, porque a humanidade ela levava sobre si o pecado de Adão, porque quando Adão ele pecou, tornando-os também pecadores como Adão, e a morte começou a habitar. Então Deus ainda ele não poderia derramar do Espírito Santo sobre a vida de todos. Os sacerdotes faziam sacrifício pelo pecado do povo, mas não era o suficiente para o pecado ser abolido. Então Deus ele decidiu outra coisa. Para que a promessa do Espírito Santo se cumprisse, era necessário se cumprir outra promessa. E qual era essa promessa, pregador? Era a promessa que da semente da mulher iria nascer que iria esmagar a cabeça do diabo, queria esmagar a cabeça do diabo. Porque a Bíblia diz que por causa de Adão todos nós se tornamos pecadores, mas por causa
causa de Jesus, quando nós nos tornamos justos. A Bíblia diz em Isaías 51, 53, que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, e levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Hoje eu e você somos sarados do pecado. Amém, meu Deus. Então, para se cumprir o derramamento do Espírito Santo, era necessário Jesus ele vir e padecer pela humanidade. Não adiantava os profetas interceder pela vida do povo. Abacuque, ele intercedeu pela vida do povo, mas não adiantou. O avivamento não veio. O avivamento só poderia vir quando Jesus ele visse primeiro. Moisés ele intercedeu pela vida do povo. Olha só que homem de intimidade. Ele disse: Deus, se tu destruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Olha só o que ele pediu: risca o meu nome do livro da vida. Hoje não encontramos mais homens como Moisés e como Abacuque, que clama pelo povo, que intercede pelo povo. Hoje você não encontra mais Paulo, que ora e ressuscita, mas você encontra Saulo, que te apedreja e fica com a sua capa. É Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje você não encontra mais Paulo, que ora para você ressuscitar, mas hoje você encontra Saulo, como apedrejou Estevão e ficou com a sua capa dizendo: eu quero a solução, eu quero a solução. O que você encontra hoje é assassino de profeta, é assassino de pregadores, é assassino de pessoas que estão na igreja. Mas meu querido e minha querida, se você se encontra Saulo, hoje veio um que desceu sobre a tua vida, que é o Espírito Santo de Deus, que não te mata, que não te apedreja para ficar com solução, mas ele derrama sobre a tua vida. Para se cumprir o derramamento do Espírito Santo, era necessário que Jesus ele viesse à terra. Jesus, então, a Bíblia diz que Ezequiel ele profetizou dizendo: até que do alto eu derrame do meu espírito sobre toda a casa de Israel. Até que do alto eu derrame do meu espírito sobre toda a casa de Israel. Essa casa a qual o profeta está se referindo não é uma casa material, não é uma casa feita de bloco, mas é a mim e a você. Era esta casa que o Espírito Santo ele queria habitar. Era eu e era você. Jesus ele vem, nasce de uma mulher por nome de Maria, uma virgem que nunca teve contato com o homem. A Bíblia diz que Jesus ele nasceu na Judéia, em Belém. Mas quando ele nasce, o rei Herodes mandou que os seus soldados fossem até Belém e matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. Então Deus enviou um anjo a José em sonho e disse: José, sai daí, porque Herodes vai mandar os soldados deles ir até aí para matar Jesus. Então José pega a sua esposa Maria e pega Jesus ainda recém-nascido e leva para o Egito. Chegando no Egito, ele lá habita, lá ele compra uma casa, e depois ele sai do Egito sabendo que Herodes já estava morto, e ele vai para Nazaré. Chegando em Nazaré, ele mora dentro de Nazaré.
Depois Jesus já grande, o seu pai agora morre. Jesus agora vai para Cafarnaum e compra uma casa em Cafarnaum. Você vai entender aonde é que eu quero chegar nesta noite. Perceba que a primeira casa de Jesus foi na Judéia, em Belém. A segunda casa de Jesus foi na terra do Egito. A terceira casa de Jesus foi lá em Nazaré. A quarta casa de Jesus foi lá em Cafarnaum. Então Jesus, ele teve 4 casas. Mas a Bíblia diz que para se cumprir a profecia dos profetas, Jesus, ele teria que ser morto. Jesus agora, ele foi crucificado, foi levado até o Calvário, que significa lugar de maldição. Pregaram Jesus na cruz, colocaram um espinho, uma coroa de espinho sobre a tua cabeça, chacotearam Jesus. E quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que a sua mãe estava sobre o pé da cruz, juntamente com o discípulo a qual ele amava, por nome de João. Jesus olha agora para a sua mãe, para João, e diz: João, essa é a sua mãe. Mãe, esse é o seu filho. João, não desampare a minha mãe, mas cuide dela. Naquele momento, a mãe de Jesus, ela passou a morar com João. Mas o interessante é dizer, porque é que a mãe de Jesus não morou na casa a qual o seu filho ele tinha, a qual ele recebeu de herança do seu pai José. Eu vou te falar agora. A Bíblia diz no livro de Esdras, capítulo de número 6, que o rei Dário, ele falou que todos aqueles que blasfemassem ou falassem algo sobre o templo a qual Salomão lhe levantou, que os soldados teriam que ir na casa da pessoa, destruir tudo, tirar o madeiro para que ele pudesse ser empendurado, para servir de exemplos para todos a qual viste. Ou seja, a madeira a qual Jesus ele foi crucificado foi a madeira da sua própria casa. Foi por isso que ele não mandou sua mãe retornar para casa, mas disse: mãe, você agora vai morar com João, porque a minha casa foi destruída, a minha casa foi arruinada. Eu agora estou empendurado no madeiro, eu agora estou sangrando. Olha só o que o diabo fez com Jesus. A primeira blasfema a qual o povo usou contra Jesus para o crucificar foi quando Jesus ele disse: em 3 dias eu derrubarei este templo, irei reconstruir. Olha só o que os soldados usaram para crucificar Jesus na cruz. Então o diabo disse: você perdeu, Jesus, eu te levei para a cruz, destruí a tua casa, mas para a vergonha do diabo, Jesus estava na cruz dizendo: Satanás, alamante, aquela você destruiu a minha casa material, mas quando eu ressuscitar o 3º dia, eu não vou morar mais em casa feita pela mão do homem, mas eu vou morar na casa feita pela mão do meu Pai. Você é a casa, 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 você é a casa. E ele não morou mais em casa feita pela mão do homem, mas agora ele mora dentro de mim e dentro de você. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que vós sois templo e morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós, e aquele que destruiu o templo, a morada, naquele grande dia ele irá destruí-lo. Glória a Deus, aleluia. O tema a qual Deus colocou no meu coração, a qual nós até colocamos em uma campanha lá em Juazeiro, mantendo o templo limpo até o dia do arrebatamento de Cristo. Olha para uma pessoa e diz: ela mantenha o seu templo limpo até o dia do arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Glória.
Não durma, não durma, não converse. Preste atenção. Preste atenção. Mantenha o seu templo limpo até o dia do arrebatamento. Mas Jesus, ele disse que nós éramos casa. Jesus, ele não disse que nós somos hotel. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele não disse que nós éramos hotel. Ele disse que nós éramos casa. Glória a Deus, aleluia. Nós somos casa e não hotel de Satanás. É, Deus. Glória a Deus. Porque vou provar na Bíblia. No meio de nós existe o hotel de Satanás. Um hotel é um lugar que entra qualquer pessoa. Não importa se é travesti, não importa se é prostituta, não importa se é traficante, entra quem quer, está livre. Só é chegar lá e pagar. Eu quero meu quarto. Mas casa de pai de família não entra qualquer um. É, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Casa de pai de família não entra qualquer um. É, Jesus. Porque dentro da casa mora um pai. Porque dentro da casa mora um homem de respeito. Casa de pai não é bagunça, não é convite de prostituição. É, Jesus. Casa de pai é respeito. Glória a Hotel é Deus. que você faz o que você quiser, como você bem entender. Mas em casa ninguém faz o que quer. Quando chega em casa, abaixa até a cabeça. Se tiver, ó. Quantas vezes eu cheguei em casa, bebo, drogado. Tinha que chegar assim, escondido. Porque era a casa do meu pai. Eu tinha que respeitar. Nós somos templos e morada. Somos casa do Espírito Santo. E tem pessoas que têm sido hotel de Satanás no meio da igreja. Aramante, calavracé. Uma hora o Espírito Santo ele entra, e uma hora o Espírito Santo ele sai. Uma hora o diabo ele entra, uma hora o diabo ele sai. Mas meu querido, eu quero te dizer esta noite, Deus ele não te chamou para ser hotel de Satanás. Ele te chamou para ser casa. Casa, 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 casa. Tira a placa de hotel hoje. Tira a placa de hotel hoje. E bate no teu peito e diz: eu sou casa, Satanás. Aqui não tem lugar para você. Porque aqui mora um pai de respeito. Mora, mora, mora. Quem está entendendo o mistério aqui de Deus? Quem está entendendo o mistério? Um abraço. Glória a Deus, aleluia. Uma hora o Espírito Santo usa e outra hora dá lugar para o diabo entrar. Oh, Jesus, aleluia. É bíblico. Pedro andava com Jesus. Foi escolhido por Jesus. Foi chamado por Jesus. Pedro ele foi um dos íntimos de Jesus. Quando Jesus ia orar, ele chamava Pedro, Tiago e João. Eram 3 pessoas que tinham intimidade com Deus. Pedro ele foi o único que andou sobre as águas. Pedro, ele tinha intimidade com Jesus. Uma certa feita, Jesus ele perguntou: o que o povo fala que eu sou? Uns disseram Elias, outros disseram João Batista, outros disseram algum dos profetas. Glória a Deus, Então Pedro ele diz agora: tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Jesus olha para Pedro e diz: não foste carne, não foste sangue que te revelaste, Pedro, mas foi o meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ele começa dizendo agora que ele teria que morrer e ressuscitar o terceiro dia. Mas a Bíblia diz agora que Satanás usa a boca de Pedro. Oh, aleluias, meu Deus. O homem que andava com Jesus Glória foi a usado Deus. por Deus nos versículos mais acima. E quando chega embaixo, Pedro agora é usado pelo diabo. Pedro foi usado pelo diabo. Jesus então, com discernimento da voz de Deus, ele falou: para trás de mim, Satanás.
temos que ter discernimento da voz do Espírito Santo de Deus. Glórias. Oh, Porque eu Deus. posso estar aqui pregando bonito, sapateando, Glória a Deus. mas só Deus sabe o que eu faço em casa. É, Deus. Você pode estar aqui cantando, louvando, adorando, glorificando, tocando, mas só Deus sabe o que você faz em casa. É, Chego Jesus. e sou casa, saio e viro hotel de Satanás. Arabraçuri, bicaramandarabra-fé. Aramanta calabra-fé. Sabe o que está faltando na tua vida, crente? É o sangue do Cordeiro no teu coração. Porque a Bíblia diz que quando Deus enviou o Espírito da morte na terra do Egito, e quando o Espírito da morte passou, ele viu o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da porta daqueles que era da terra do Egito, da terra onde estava na terra do Egito, que era de Deus. E quando o Espírito passou, ele disse: aí eu não toco porque tem sangue do Cordeiro, aí eu não entro porque tem sangue do Cordeiro. Ei, meu querido, coloca o sangue do Cordeiro hoje sobre a tua vida, para que Satanás, quando passar, ele venha saber: aí é propriedade exclusiva do Todo-Poderoso. Cadê as propriedades exclusivas? Cadê as propriedades exclusivas? Cadê aqueles que foram comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro? Você é casa, você não é hotel. Você é casa, você não é hotel de Satanás. É, Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É hora de fazer faxina dentro de casa. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Está na hora de pegar a vassoura e começar a varrer a casa. Deus, aleluia. Está na hora de pegar a vassoura e começar a varrer a casa. Livro de Isaías, capítulo 38. A Bíblia diz que Deus enviou o profeta Isaías até a casa do rei Ezequias e disse: Ezequias, tu vais morrer. Coloca a tua casa em ordem, ou morrerás e não viverás. Está na hora de nós colocarmos a nossa casa em ordem, porque nós estamos mortos espiritualmente dentro da casa de Deus. Mas Deus, nesta noite, ele quer inverter este quadro, e aquele que estava morto vai ter que ficar vivo, vai ter que ficar vivo, vai ter que ficar vivo. Coloca a casa em ordem hoje, porque o Espírito Santo, ele está querendo dizer a você que ele não quer te usar por momento, mas ele quer te usar constantemente. Ele não quer andar com você por momento, mas ele quer andar a todo momento com você. Mas para isso temos que colocar a nossa casa em ordem. A palavra corta lá e corta cá. Glória a Deus, aleluia. Para se Glória a cumprir Deus. o dia de Pentecostes, já vou encerrar. Jesus, ele teria que vir, foi crucificado, o véu se rasgou, ele pagou o Glória preço a pela Deus, humanidade. aleluia. Ele então ficou na terra por 40 dias com seus discípulos. E quando ele estava para ser levado ao céu, ele disse: rogarei ao Pai que envie o Consolador. A função do Espírito Santo é interceder pelas nossas vidas. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Glória a Deus, aleluia. levando para Deus tudo aquilo que nós estamos precisando, tudo aquilo que nós estamos necessitamos. Abacuque intercedia pelo povo, e o Espírito Santo, ele veio com esta função de ser intercessor. Abacuque, ele morreu, Moisés, ele morreu, os homens que intercediam pela humanidade morreu, mas Jesus, ele disse: eu vou mandar um que nunca morre, que ninguém vê, mas aqueles que me adorem em espírito e verdade vão sentir ele na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Jesus então disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus é levado. E no dia de Pentecoste, o que é Pentecoste? Exigia 3 tipos de festa naquele grande dia.
Pentecoste era uma festa que era realizada pelos judeus para que desse as premissas a Deus. Tudo aquilo que eles tinham de bom naquele dia, todo mundo tinha que dar. Vinha pessoas de todas as nações e regiões para Jerusalém. E naquele dia, os discípulos de Jesus estavam orando constantemente sem cessar, em um só propósito. E a maioria que estava saíram porque não acreditaram. Glória a Deus. Eu quero logo te dizer, você que veio os 7 dias e você